Olha só essa expressão, o sapo no fundo do poço. Essa é uma das imagens mais famosas da língua chinesa, sabe? É uma história com milhares de anos, mas que, nossa, tem muito a nos ensinar sobre os limites da nossa própria visão de mundo. E para a gente começar, fica uma pergunta que parece simples, mas é bem profunda. Qual é o tamanho de um pedaço do céu? A resposta, como a gente vai ver, depende totalmente de onde se está olhando. E essa ideia é o coração da nossa história. Beleza, vamos mergulhar nisso então. A expressão Indijitsuwa tem duas camadas, digamos assim. Uma é a literal, que é exatamente o que a imagem sugere, e a outra é a metafórica, que fala muito sobre nós, sobre a experiência humana. A pronúncia é algo como Jindijiwa, e significa literalmente o sapo no fundo do poço. Mas é o sentido figurado que faz essa expressão ser tão poderosa, sabe? Ela descreve alguém que tem uma visão de mundo muito restrita, um conhecimento mais superficial das coisas. E o legal de ver assim, lado a lado, é perceber como a imagem física se encaixa perfeitamente na característica humana. De um lado, no literal, a gente tem um sapo preso fisicamente num poço. Do outro lado, no metafórico, a gente tem uma pessoa presa intelectualmente pela sua própria experiência limitada. E de onde vem essa ideia toda? A origem dessa metáfora é super fascinante. Ela surgiu numa parábola contada há mais de 2000 anos, lá na China, durante uma época conhecida como o período dos reinos combatentes. E quem contou foi um grande filósofo taoísta, o Zhuangzi. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. É uma narrativa bem curtinha, mas que carrega uma lição gigante sobre humildade e sobre a busca por conhecimento. Então, vamos imaginar a cena. Nessa época de grande agitação intelectual na China, Zhuangzi conta a história de um sapo. Esse sapo nunca conheceu nada além do seu poço. Para ele, o mundo inteiro é aquele círculo de pedra úmida e o céu, bom, o céu é só aquele disquinho de luz que ele consegue ver lá de baixo. E aqui está um ponto crucial da perspectiva do sapo. Na cabeça dele, o poço não é uma prisão, é um universo enorme. Ele se sente o rei daquele lugar, super satisfeito, sem ter a menor ideia da própria limitação. E aí que a história dá uma virada genial. A parábola introduz a ideia do oceano, um conceito tão, mas tão vasto, que está completamente fora da capacidade de compreensão do sapo. A realidade é infinitamente maior do que a percepção que ele tem dela. Então, depois de conhecer a história, fica a pergunta: qual é a grande lição disso tudo? O que o Zhuangzi queria ensinar de verdade com essa parábola do sapo, do poço e do oceano? A analogia aqui é muito clara, né? O sapo representa qualquer um de nós quando a gente fica preso na nossa visão limitada. O poço é o nosso ambiente do dia a dia, nosso trabalho, nosso círculo de amigos, nossas bolhas nas redes sociais. E o oceano? O oceano é tudo o que existe lá fora, todo o conhecimento e as experiências que a gente ainda não teve. A moral da história, então, é um baita alerta contra a arrogância intelectual. O perigo não é só ter um conhecimento limitado, afinal todo mundo tem. O perigo de verdade é achar que o nosso pequeno poço de conhecimento é o oceano inteiro. E como a gente aplica essa lição, então? Bom, o primeiro passo é conseguir identificar os limites do nosso próprio poço. O segundo, com bastante humildade, é reconhecer que somos o sapo, que a nossa visão é por natureza limitada. E finalmente vem o passo mais importante: cultivar aquela curiosidade de olhar para fora e querer buscar o imenso oceano de conhecimento. E isso tudo traz a gente de volta para uma reflexão bem pessoal, bem atual. Essa parábola antiga nos convida a fazer uma pergunta. Nesse mundo de hoje, com algoritmos, bolhas sociais e tanta especialização, qual é o poço que está limitando a nossa visão do céu? E o mais importante, o que estamos fazendo para conseguir enxergar o oceano?